Gente, boa noite. Eu vou tentar fazer uma explicação breve aqui, certo? Não repara na bagunça aqui da mesa, que é o ateliê da minha filha, certo? Então eu vou fazer aqui, acho que ficou visível aqui, vou tentar fazer o melhor possível para vocês me ouvirem e enxergarem bem. Qualquer barulho aqui, meu cunhado ouvindo música, minha esposa e minha filha assistindo o desenho lá e eu tô na varanda aqui, então tem carro passando, gente gritando, pode ser que passe um funk com palavrão, enfim, certo? Tentar dividir em 2 ou 3 vídeos aqui. Então, antes de tudo, antes da gente entrar nos méritos aqui desse trapézio bonito, a gente tem que lembrar um pouquinho do conceito de duas retas paralelas, cortadas, essa aqui e essa aqui são paralelas, cortada por uma transversal, certo? Eu pintei os ângulos correspondentes aqui. Nessa reta transversal, esses ângulos aqui, ó, que eles estão em cores iguais, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, certo? Então isso vai ser importante porque a gente vai pegar dois lados do trapézio para fazer dessa maneira aqui, ó. Então esse ângulo G e esse ângulo E, eles são opostos pelo vértice, ó, né, um de frente para o outro, como se estivesse olhando para o espelho. Então eles são iguais. E esses outros dois ângulos laranjinhas também são iguais. Então se eu pegar um ângulo de cada cor aqui, ó, dá para ver que eu tenho um ângulo raso, né? Ó, um ângulo de 180 graus. Então se eu pegar, por exemplo, esse E, ângulo E, mais esse ângulo F, vai ser igual a um ângulo de 180 graus. Isso vai ser importante aqui na parte do... Ih, caramba, fugiu o nome. Trapézio. Do trapézio aqui, certo? Então, aqui, ó, é parecido com isso aqui. É parecido com isso aqui, ó, certo? Então, aqui é como se esse ângulo aqui, o 2y mais 30 graus, ele fosse esse meu ângulo verdinho aqui, certo? E esse outro, 4x menos 30, fosse esse outro aqui de cima, certo? Então, aqui, o que a gente vai pensar? Esse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual, congruente a esse outro ângulo aqui em cima, ó. Ele tem a mesma medida. Esse 2y, eu tô olhando no celular e olhando na folha aqui, ó, tá meio esquisito pra mim, certo? Mas aqui, ó, me achei melhor. Esses dois ângulos são iguais, certo? Se eu olhar aqui no desenho, ó, deixar os dois lados a lado. Não ficou muito... Deixa eu dobrar aqui. Dá pra ver os dois ao mesmo tempo, certo? Eu devia ter pintado a mesma cor, né? Então eu tenho aqui, é como se o F, o E, fosse esse 2y mais 30 e esse B aqui fosse o 4x menos 30. Então significa que esse daqui, ângulo E, é igual a esse ângulo A. Então esse ângulo aqui, ó, 2y mais 30 vai ser igual ou congruente a esse ângulo aqui de cima. E aqui a gente vai ter a mesma coisa, ó. Esse ângulo x mais 20, ele é congruente a esse ângulo aqui, ó. Então aqui eu tenho x mais 20, ó, que seria o mesmo que esse aqui, que seria o mesmo que esse aqui, por exemplo, certo? Você sempre tem esses dois ângulos iguais e esses dois ângulos iguais. Então aqui em cima eu tenho a mesma coisa, certo? Então a gente vai pegar, nós vamos pegar uns parzinhos aqui, ó, beleza? Então eu sei que se eu juntar esse, eu sei que esse ângulo é igual a esse, ó, a gente, entre aspas, transporta esse valor aqui para cá e a gente vai somar esses dois ângulos aqui, ó. E eu sei que eu tenho um ângulo de 180 graus. E aqui esse ângulo é igual a esse ângulo. Então se eu somar esses dois aqui, eu tenho um ângulo de 180 graus. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai elaborar um sistema de equações, na verdade, certo? Então aqui, ó, eu vou somar esses dois ângulos aqui, ó. Então eu sei que se eu somar 2y mais 30 graus, com esse outro aqui de baixo, 4x menos 30 graus, tem que ser igual a 180 graus, certo? Tô chamando de 1 aqui porque eu gosto de ser bem organizadinho. Então aqui eu vou deixar na ordem, ó, 4x mais 2y, e aqui eu tenho 30 graus menos 30 graus, zero, e aqui vai ficar 180 graus, certo? Beleza? E agora a segunda parte aqui eu vou pegar esses outros dois ângulos aqui de cima, certo? A gente já viu que esse aqui é o equivalente a esse, né? Se eu juntar esses dois aqui, eu tenho um ângulo raso 180 graus. Então aqui vai ficar... Deixa eu posicionar direitinho aqui. Sou noob nisso, hein? X mais 20 graus mais 5y mais 5 graus igual 180 graus. A luz aqui, a sombra não tá muito boa, né? Então aqui eu vou deixar o x e o y, x mais 5y
Aí eu vou fazer o seguinte, ó, 20 mais 5 vai ser 25, que eu vou passar para o outro lado aqui, ó, subtraindo. Então aqui vai ficar 155 graus. Então a gente tem nós temos aqui o nosso sistema de equações do primeiro grau. A minha primeira equação, 4x mais 2y igual 180 graus. E a minha segunda equação, com a qual eu vou trabalhar aqui, x mais 5y igual 155, que eu costumo chamar de exercício Megazord, né? Você vai pegar vários conceitos menores, ângulos, a parte de trapézio, dos retas paralelas cortadas por uma transversal, e juntar tudo isso aqui e ainda adicionar um temperinho de... igual aquele cara que faz um temperinho de sistema de equação do primeiro grau. Você vai escolher uma das duas para isolar a incógnita, e na outra você substitui. Essa aqui já tá bonitinho, ó. O x, ó, tá sozinho aqui. Então eu vou pegar na 2 e substituir na 1. Então eu vou deixar o x aqui, e quem não for x eu vou passar para o outro lado e inverter o sinal. Então vai ficar 155 graus menos 5y, ó. Então eu posso trocar um x por 155 graus menos 5y. Tem alguém gritando na rua aqui. E eu vou substituir na primeira aqui, ó. Então a primeira eu vou substituir o x aqui, ó. Então tudo que for x eu vou colocar isso aqui, ó. Então aqui vai ficar 4 vezes tudo isso, 155 menos 5y mais 2y igual 180 graus. Fiz isso porque aqui eu tinha duas... Se eu pegar só essa equação, eu tenho uma equação e duas incógnitas. São infinitos resultados possíveis. A gente não tem a noite inteira para fazer infinitas contas. Agora eu isolei, agora nessa aqui eu só vou ter o y, certo? Então aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva, que a gente chama carinhosamente de chuveirinho. 4 vezes 155, eu não sou bom de conta, estou olhando no exercício que eu já tinha feito aqui, ó. Certo? Colinha aqui para agilizar o processo. 620 graus, menos 4 vezes 5y, 20y, mais 2y, igual a 180 graus. E agora a gente vai juntar y com y e valor com valor numérico, certo? Aqui vai fazer o seguinte, ó, 20y, eu devo 20y, pago 2y, certo? Vai ficar menos 18y. Então aqui vai ficar menos 18y. E aqui eu vou ficar os 180 graus e esse 120 eu vou passar para cá subtraindo, certo? Então aqui eu tenho menos 18y igual, essa conta aqui vai dar 440. Negativo, né? Negativo. Eu multiplico ambos os lados aqui por menos 1, para eu poder só inverter o sinal. Então aqui vai ficar 18y igual 440. E agora, acabando a folha, eu vou isolar o y. Esse 18 aqui multiplica, eu vou passar ele para o outro lado, ele vai passar dividindo. Operação inversa. Ops, é só 18, né? 180. E aí vai ficar 440 dividido por 18. Eu vou simplificar essa fração aqui por 2. E aqui vai ficar, então, 220 dividido por 9. Esse é o valor do nosso y, certo? Tá tudo fora de foco, fora de centro aqui, porque dessa vez eu não tenho o Fábio para me dirigir. O Fábio Produção. Eu vou continuar no outro áudio aqui para não ficar um Milton Cast, tá?